La Casa de Papel chegou ao seu final na última sexta-feira e nesse vídeo eu faço uma crítica com spoilers e também quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que tinha escrito naquele bilhete que foi entregue ao Rafael. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal e eu já vou começar esse vídeo dizendo que eu gostei sim do fim da série, mas eu quero comentar algumas coisas que acabaram me incomodando e que não faziam muito sentido para o que estava acontecendo e, é claro, também vou falar do que eu gostei nesse final. Para mim, uma das coisas mais importantes que fizeram uma grande diferença aqui nesse final foi o ritmo da série, que teve muitos altos e baixos e alguns momentos que acabavam cansando. Principalmente por causa dos flashbacks com Berlim. A gente sabe que desde a primeira parte dessa última temporada, esses flashbacks foram se tornando cada vez mais introduzidos. E desde a minha crítica dessa primeira parte da quinta temporada, eu disse que esses momentos, esses flashbacks, eram muito anticlimáticos e que não tinha nenhum peso na narrativa principal da série. E pra mim, que aqui nesse final se tornou ainda pior. Porque lá nessa primeira parte dessa última temporada, a gente tinha esses flashbacks que eu já disse que eram anticlimáticos, mas ainda assim eram aceitáveis, porque a gente estava vendo a introdução do filho do Berlim. E com o Berlim até ensinando ele a roubar, então por mais que esses flashbacks fossem cansativos lá naquela primeira parte, eles ainda eram compreensíveis pra gente, porque a gente estava sendo introduzido a um novo personagem que provavelmente teria uma grande importância, pelo menos era o que a gente achava. Mas aqui nesse final eles trouxeram muito flashback totalmente focados no Berlim. E por mais que seja interessante saber como ele se separou da Tatiana e que foi por causa do filho dele, não fazia mais sentido eles trazerem flashbacks mostrando do porquê o Berlim foi preso e depois daquele momento que ele já estava solto e concordou fazer parte do roubo da Casa da Moeda junto com o professor. Tudo isso poderia ter sido muito bem resumido e não precisava desenvolver um personagem que já está morto, não faz mais diferença pra gente. Todas as vezes que tinham flashbacks com o professor ou sobre o roubo, até mesmo do Berlim explicando sobre o roubo, já que esse plano todo era dele e do Palermo, isso fazia mais sentido e dava engrenagem para a história. Mas ficar desenvolvendo um personagem que já tá morto, gente, é totalmente sem sentido. E eu sei que provavelmente eles fizeram isso porque muita gente gosta do personagem e porque vai ter uma série já spin-off do Berlim sobre as aventuras dele, já foi anunciada. Mas ainda assim, é muito desnecessário colocar isso aqui na série em momentos que se tornavam totalmente anticlimáticos. Sem falar que dava pra perceber que era pra encher linguiça, não tinha tanta história pra contar e eles ficavam colocando esses flashbacks nos momentos que a gente não queria ver, nos piores momentos possíveis. Pra mim que essa última parte da série passou muito a sensação de que ela dava pra terminar muito antes e que eles estavam só enrolando ali pra segurar a gente o maior tempo possível na frente da TV. Porque além desses flashbacks do Berlim que são bem cansativos, tem alguns momentos de piadinhas que pra mim não se encaixam no contexto do que os personagens estão enfrentando ali. Por mais que eu ache engraçado, sim, eu dei risada quando o Matias fica tentando dar em cima da Raquel, aquilo não era necessário naquele momento, estavam só perdendo tempo. Eles estavam em momentos críticos ali e estavam brincando, sem falar daquele triângulo amoroso entre o Denver, a Manila e a Estocolmo. Quiseram desenvolver aquela história ali no meio, totalmente jogada, sem sentido, que ainda bem que não focaram muito, mas mesmo assim, são pequenos detalhes que a gente vai percebendo que eles estão enrolando a gente. Que na vida real, as pessoas não fariam aquilo, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão no meio de um assalto, estão numa maior crise, e eles estão lá naquela coisa que sem sentido. Então essas coisas acabam me incomodando um pouco e me tiram da narrativa ali daquele momento. Fora que teve todas essas piadinhas também, esses momentos engraçadinhos, depois de pouco tempo que a Tóquio tinha morrido. A morte da Tóquio parece que não teve peso nenhum, durou tipo 3 minutos na série e depois todo mundo agiu como se nada tivesse acontecido ali dentro. Então eu achei isso um pouco desconexo e foi algumas coisas que me tiravam ali de dentro da trama e do que estava acontecendo. Me tiravam do momento, mas calma que eu não vou só falar mal do final da série, teve muitas coisas que eu gostei também. Mas antes de eu continuar aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de críticas, de curiosidades e de teorias sobre filmes, séries e seus atores. E é claro, não se esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar a trazer todo esse conteúdo. E eu também te convido a conhecer aqui o Instagram do canal, que tem muito conteúdo legal e provavelmente você vai gostar, beleza? Agora, se teve uma coisa que eu gostei aqui nesse final foi a relação entre a Sierra e o professor. Eu realmente achei, quando eu via nos trailers, que ela ia fugir e que provavelmente ela ia se juntar sim ao bando, que ficaria um pouco forçado, mas não foi desse jeito. Depois daquele primeiro momento que a Sierra foge e depois até prende o professor e queria entregá-lo, ela acaba vendo que não tem pra onde fugir, vai ter que ajudar ele e confiar nele também. Foi bem legal ver como os dois começaram a interagir um com o outro.
E é muito interessante ver porque o professor sabe que a Sierra é uma mulher muito forte, muito inteligente. E ele acaba deixando nas mãos dela o dever de encontrar o ouro depois que o Rafael acaba roubando deles. E é legal que mesmo depois de tudo que ela fez, ele confia nela plenamente, que ela vai encontrar o ouro e ajudar eles naquela situação. Já que eu falei do Rafael, eu tenho que dizer que realmente ele puxou mesmo a família e o pai, porque foi genial o modo que ele e a Tatiana roubam o ouro do professor. Mas eu tenho que confessar que eu achei todo esse momento do roubo do professor muito engraçado, porque a gente estava esperando que o Rafael fosse ajudar de alguma maneira nesse plano do professor e tudo mais, e na verdade ele vai lá e rouba o tio dele. E foi realmente genial, mas quando aconteceu a cena eu comecei a dar risada porque eu achei muito cômico. Mas com certeza essa busca pelo ouro foi muito interessante aqui na série e muito bem colocada, porque quando o professor começa a pesquisar e começa a ter aqueles momentos dele ver como pode ter acontecido o roubo, é muito interessante e legal de se ver. E mesmo depois que o professor entra no banco e deixa a Sierra a comando dessa procura, é bem legal ver ela raciocinando tudo como pode ter acontecido também. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa última parte também é a gente ter visto um lado mais exaltado do professor, mas sem deixar o lado estratégico dele de lado. Porque é realmente incrível quando ele se entrega e entra lá no banco e começa aquele jogo mental com o Tamayo. Nesse mesmo momento o plano polegarzinho é executado para despistar para onde que o ouro pode ter sido levado. Ao mesmo tempo ter revelação para a população por meio de vídeos que o ouro foi realmente retirado do banco. Então, para mim, esses momentos foram os pontos altos da série. Porque são nesses momentos que a gente vê toda a geniosidade do professor e os planos dele mesmo sendo executados. Porque a maior parte desse roubo foi planejado pelo Berlim e pelo Palermo. Então, quando o professor começa a executar as suas ideias, dá pra sentir que é bem diferente e como é incrível. Porque ele sempre tem uma carta na manga, ele sempre tem um plano B, por exemplo, essa ideia de trocar o ouro por latão, e somente ele e o Palermo sabia, ele nem tinha contado nem mesmo para Raquel. Eu achei impressionante. E é sempre incrível ver como ele entra na cabeça das pessoas, como ele sabe qual vai ser a reação das pessoas. Porque de certa forma ele ia precisar do apoio do Tamayo, né, entre aspas. Porque nesse momento a gente vê que o Tamayo era a última peça desse jogo que o professor estava montando ali. E com certeza o professor apelou pro lado do Tamayo de querer se tornar um herói. Então o professor sabia que o Tamayo estava desesperado e queria acabar com aquela história toda e queria ser reconhecido. Então esses momentos que a gente vê os planos do professor serem executados é sensacional. Então, para mim, olhando esses momentos que são os pontos altos da série, eu chego à conclusão de que o que mais faltou nesse final da série foram mais momentos desses que o professor tem o plano dele sendo executado ali por trás da história toda sem que ninguém saiba. Esses momentos em que a gente vê o professor explicando para todos os outros ali na sala de aula e mesclando com o que está acontecendo ali no momento, exatamente o que ele estava explicando. Eu acho que esses são os melhores momentos da série e aqui nesse final a gente teve muito pouco. Mas mesmo assim, o importante é que no final o plano do professor deu certo e todos eles saem do banco. O ouro que é deixado no banco é falso, como o professor planejou, e a economia do país também volta ao normal. Além disso, todos eles são escoltados para viajar para outro país pelo próprio exército, gente. Isso é incrível! Sem falar que eles ainda ficaram com as 90 toneladas de ouro lá e o Benjamin estava levando lá para Portugal, como a gente viu. Já que eu tô falando sobre ouro, é muito importante falar que depois daquele momento que o Rafael rouba o ouro do professor, a gente acha que vai ser muito difícil de recuperar e até um pouco trabalhoso, mas não tanto quanto parecia. Já que depois que a Sierra encontra eles, ela dá aquele bilhetinho que o professor tinha feito pro Rafael e o Rafael aceita fazer um acordo de receber uma parte desse ouro. E nesse momento fica uma questão muito importante. O que foi que o professor escreveu naquele bilhete? Eu acho que o professor fez o Rafael lembrar dessa tradição da família, desse legado que foi deixado para ele. E principalmente sobre a história que o professor contou sobre a morte do pai dele também. E de que a razão dele de roubar é que todas as vezes em que ele roubava, era como se ele estivesse conversando com o pai dele. Então eu imagino que o Rafael quis honrar o desejo do pai dele, já que todo esse roubo era plano do Berlim. E ao mesmo tempo se comunicar com Berlim, assim como o professor diz que faz com seu pai. Então achei isso bem legal, porque deu pra ver que esse se tornou o legado da família, e como todos eles são muito parecidos também, né? Tanto o Berlim, quanto o professor, quanto o Rafael. Então, para resumir, para mim a série se encerrou de um jeito satisfatório, que condiz com tudo que estava acontecendo ali, e também trouxe um bom final para todos os personagens, é claro, menos os que morreram, mas eu também sinto que o final da série já terminou numa baixa comparada com a sua primeira temporada lá, com o roubo da Casa da Moeda, que parecia estar tudo muito bem encaixado.
Mas isso não quer dizer que essa parte 3, 4 e 5 não tenham seus momentos bons. Na verdade, teve momentos muito interessantes de se assistir e que a gente vibrava junto. Mas esse é o tipo de série que a gente tem que agradecer por ter terminado, porque senão ela ficaria com seu legado manchado como uma série muito ruim pro final, porque cada vez ia piorando mais. Então pra mim o saldo no geral da série ainda é positivo, mesmo com seus altos e baixos. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam do final da série. Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixarem o like nesse vídeo também. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!